Estamos a entrar em fevereiro, hoje é dia 1 de fevereiro, 31 dias de janeiro já lá vão, mas eu creio que nunca é tarde para trazer este tipo de feedback, este tipo de opinião sobre livros. É um conteúdo que eu gosto muito de assistir em outras páginas, de ouvir outras pessoas falar. Eu sou muito apaixonada por livros, eu por mim vivia imersa em livros, as minhas estantes que chorem e que gritem sobre o meu problema com livros. E por isso creio que seja também interessante trazer para aqui, para o meu canal, este tipo de conteúdos, mas vou gostar também de ter a tua opinião, portanto escreve abaixo nos comentários o que é que tu achas deste conteúdo, quiçá no final do vídeo, ou se durante o mesmo, se tiveres alguma opinião sobre tudo aquilo que aqui eu vou falar. Então, há muitas pessoas que me dizem: Patrícia, tu lês tanto, tu és capaz de ler tanto, como é que tu és capaz, como é que tu tens tempo para tudo? E a realidade é que não se deixem enganar por tudo aquilo que veem, porque nem sempre aquilo que é mostrado é aquilo que depois acontece. Eu, por vezes, também tenho dias em que estou absolutamente cansada e não consigo ler. Simplesmente. Há outros em que eu acordo muito cedo para conseguir ali durante o espaço da manhã, o silêncio da manhã, conseguir ler, conseguir estudar. Eu tenho como objetivo ler, não tenho nenhuma meta definida de número de livros por ano, porque isso acaba por ser muita pressão. Eu não sou leitora de profissão. Ler para mim faz parte, é um hobby, por isso eu não me cobro e não me comparo com outras tantas pessoas que leem muito mais, porque eu não sei o tipo de vida dela, o tipo de vida, a sua disponibilidade, a sua capacidade para ler, que tipo de livros é que leem, porque é que também é importante ter atenção a esse ponto quando se fala em ler livros. Portanto, existem aqui várias componentes, várias variáveis que nós devemos ter em conta quando fazemos essa comparação da leitura. Mas, aqui voltando outra vez a mim, é muito frequente eu receber perguntas: que livro é que estás a ler? Tens tantos livros na estante? Quais é que são as tuas opiniões? Então, o que eu te trago hoje foram todos os livros que eu li durante o ano de 2024, que li num total de 15 efetivos, e houve dois que eu não os consegui terminar, mas depois eu explicar-te-ei então o que é que aconteceu e porque é que eu não consegui ler. Não existe nenhuma ordem específica, eu simplesmente te vou apresentar efetivamente todos os livros que eu li, técnicos, não técnicos, saúde, não saúde, tudo. Não vou aqui fazer nenhuma escolha mais. Não reservei apenas determinado tipo de livros, não. Eu mostro-te os livros todos porque eu acredito que nós somos compostos de várias coisas, quer seja vividas, ouvidas, assistidas, presenciadas, quer seja contadas. Há várias partes de nós que se moldam e se transformam e melhoram e evoluem com base naquilo a que nós nos expomos, com muita fonte de informação daquilo que nós absorvemos, bebemos, vivemos, processamos, pensamos. E então as minhas leituras também são muito na base desse tipo de dados, desse tipo de informações. Eu não tenho uma preferência por escrita ou por leitura, mas vou lendo à medida daquilo que o coração me chama, daquilo que eu estou disponível, disposta para ler naquele momento. Portanto, às vezes existem livros que são ah, os, os, os sucessos de vendas e que eu sinto que não é o meu momento para ler o livro. E está tudo bem com isso. Portanto, há que respeitar os nossos momentos, as nossas leituras, há que ser fiéis a nós próprios, seres autênticos, e mesmo que nós vamos ler coisas diferentes daquelas que estão a ser atualmente mais noticiadas, mais publicitadas, se nos fizer sentido, ótimo, perfeito. O que importa e o que interessa é que nós tenhamos a capacidade, a disponibilidade e a vontade de ler. Mas bem, deixando aqui de parte aqui toda esta primeira apresentação. Aliás, se tu não me conheces, eu sou Patrícia Duarte Mateus, sou criadora do projeto A Portuguesa, projeto esse que é dedicado a simplificar, desmistificar o que é testes e qualidade de software. E o projeto está disponível aqui no YouTube. Se tu ainda não és subscritor da página, clica aqui abaixo, aproveita para subscrever, para também dar like neste vídeo. Estou também presente no Instagram, com o mesmo nome, a Portuguesa. Existe também um site, patriciaduartemateus.com, onde podes encontrar um blog e também
subscrever uma newsletter que eu envio semanalmente e, claro, estou disponível em todos os espacinhos sociais em que estou presente. Qualquer dúvida, questão, sugestão que tenhas, estou absolutamente à vontade e fico muito grata que a possas enviar. Mas então, aqui sobre livros. Embora não tenha feito nenhuma divisão específica, vou falar-te um bocadinho por... Peço perdão, por área. Deixa-me só aqui beber chá porque a minha garganta está aqui a dar sinal. Vou aqui dividir-te um bocadinho por área. Ora, livros que nada têm a ver com coisas técnicas, que nem são romances, nem são poesia, nem são literatura, nem são clássicos, são livros que eu tive interesse em ler e que os li. Começando com A Máquina de Escrever Sentimentos da Inês Menezes. A Inês Menezes é uma autora, locutora, tem um programa de rádio que também está disponível em formato podcast, que é o Fala Com Ela. Eu gosto muito de ouvir a Inês falar e gosto também muito de a ler. A Inês tem a capacidade de colocar em escrita os sentimentos e numa forma que nos abraça, que nos agarra, que nos absorve, que nos faz pensar, que nos faz refletir. Este já é o segundo livro que eu leio da Inês e gosto muito das partilhas que ela faz. São muito pessoais, são muito autênticas, são muito agradáveis de se ler. Portanto, um dos livros que eu li. O segundo livro em inglês, All My Friends Are Superheroes, foi uma sugestão do meu irmão. Aliás, esta cópia, este exemplar é dele. É um livro em inglês, eu tanto leio em português como leio em inglês, e os livros que eu te trago hoje são só os livros físicos. All My Friends Are Superheroes. Imagina que todos os teus amigos têm um superpoder. Todos os teus amigos são especiais por alguma coisa, mas tu não és. E quando nós olhamos para superpoderes, quando nós falamos por superpoderes, por norma temos a identificação e temos aqui o imediatismo de super-homens, de homens elásticos, o Homem-Aranha, a super-mulher, todos esses super-heróis, esses modelos que a ficção nos traz. Mas neste caso são capacidades que são muito comuns e que os tornam super-heróis. Aconselho-te a ler. É um livro muito simples, embora esteja escrito em inglês, é uma leitura muito fácil, muito compreensível e não só é maravilhoso, como é aconchegante ao coração e faz-nos refletir muito sobre nós, sobre quem nos envolvemos, sobre os nossos pares, amigos, família, colegas de trabalho. Portanto, All My Friends Are Superheroes, do Andrew Kaufman, aconselho também. Um livro que estava há algum tempo na minha estante e que eu decidi este ano, o passado ano, 2024, dar uma oportunidade foi este manual do Príncipezinho. Como assim, Patrícia, um manual? Eu acredito que já devas ter ouvido falar, quiçá ler, espero que sim, o livro do Príncipezinho, esse clássico da literatura infantil, mas que muito diz aos adultos. Eu acredito que ao longo da nossa vida, cada vez que nós lermos o Príncipezinho, vamos tirar ensinamentos diferentes, vamos reabsorver algumas informações, vamos processá-las de forma diferente. E o Stephen Garnier, o que fez não foi mais do que pegar nos ensinamentos do Príncipezinho e criar um modelo e aqui um guia para os adultos. O que é que será que nós aprendemos e nos esquecemos? O que é que será que nós fazíamos em miúdos, tal como o Príncipezinho fazia e que nos esquecemos e hoje em dia já não fazemos? O que é que será que nós nos estamos a esquecer, a desaperceber do dia a dia? Portanto, é trazer a sabedoria e todos aqueles ensinamentos do Príncipezinho para para a nossa vida diária, para aquilo que se passa connosco. É um livro que nos permite muita reflexão e que é para ler com calma, para ir mastigando. É também uma coisa que eu costumo muito dizer dos livros e das leituras, há livros que são para mastigar, devagarinho, com calma, para que nós possamos perceber. Depois, os próximos 2 livros são especialmente dedicados para todos os amantes da espécie felina. Eu sou tutora, mãe humana, sou dona de uma gatinha, a Bee Rose, e desde sempre gosto de gatos, e então tudo aquilo que mexa com gatos na literatura tenho muito interesse. Existem vários livros que eu quero ler, mas o ano passado peguei em 2 e comecei com o Como Domesticar um Humano, que se eu te puder fazer assim um resumo curto, imagina que o teu gato, a tua gata, tem acesso a um livro
escrito por gatos e que o vai explicar como é que ele te deve domesticar. Eu sei que é um bocadinho contrassenso, porque nós é que domesticamos os nossos animais domésticos, mas neste caso é exatamente o contrário. Como é que o gato nos domestica? O livro é delicioso. Se tu tiveres uma vivência mais diária com um gato, tu vais encontrar aqui muitas coisas que acontecem no dia a dia e acabas por ter aqui uma perspectiva diferente do que é que será que lhe passa pela mente. Muito bom, muito divertido, uma leitura super fácil e que sai aqui um bocadinho fora da caixa. É uma ficção humorística, como é indicado. É um livro italiano, eu gostei muito de o ler, da Barbara Caponi, e aconselho, se gostas de gatos, se tens gatos, ou se conheces alguém que tenha gatos, por favor, faz esta recomendação, oferece o livro que está muito bem conseguido. E depois, História de um Gato. O título pode ser assim um bocadinho demasiado direto, ok, vai contar a história de um gato, ainda para mais aparece aqui um gato na capa, mas não é nada sobre este gato específico. Sim, este gato tem uma grande presença e tem uma grande influência no livro, mas o que a autora aqui nos traz é a história do gato ao longo do desenvolvimento e da criação da sociedade como nós a conhecemos. Na área política, na área social, na área das artes, toda a influência que o gato teve. E o que é que eu gostei muito deste livro? Para além de ser também uma leitura bastante simples, bastante leve, é assim um refrescar. Eu vou tentar aqui mostrar-te, todo o livro tem desenhos, todo o livro é desenhado. Tudo aquilo que a autora refere que possa ter uma imagem associada, ela desenhou-a mesmo. Portanto, para além de um livro, para além de uma história, para além aqui de nos explicar a história do gato, também é uma obra de arte. Para quem gosta de arte, para quem gosta de observar pintura, desenho, aconselho, sem dúvida alguma, é muito, muito bom. Eu tenho outros que lerei este ano de 2025 relacionado com gatos, mas depois farei aqui também darei também o meu feedback. Depois, aqui o que é que eu vou pegar neste? Andar a pé, todos nós somos incitados, aconselhados a andar a pé, que andar a pé faz bem, andar a pé traz muitos benefícios, andar a pé é bom para a nossa saúde mental, para a nossa saúde física. E o que este autor nos diz, o Henry Thoreau, é que andar a pé é bom sim, e explica-nos o que é que nós podemos trazer mais para a nossa vida do que apenas caminhar, porque caminhar é um ato, é uma ação mecânica, mas tudo o resto que acontece enquanto essa ação mecânica, esse passo a passo mecanizado acontece, é surpreendente, é muito bom para nós, é muito benéfico em vários sentidos e em vários pontos da nossa vida. Existem aqui alguns apontar de dedos para algumas ações, atitudes que nós, sociedade, que passa o dia maioritariamente sentado ou então extremamente em pé, mas em pé sem ser a andar. Portanto, o ato de caminhar, os benefícios que traz e o que é que nos pode trazer de bom. Eu revi-me muito aqui, eu fazendo aqui uma partilha durante a época do Covid em que estivemos todos confinados em casa. O meu escape era ir caminhar logo de manhã, ir pelas 6h30, 7 horas, ao nascer do dia, quando o dia começava a ficar mais claro, e eu andava uma hora, hora e meia a pé, e era aquele momento que eu tinha de sair de casa, de refletir, de pensar no dia, de arejar, e revi-me muito em várias coisas que o autor aqui fala dos benefícios de andar a pé, e sem dúvida alguma que quer trazer esse exercício, não só o físico, como também todo o outro que vem associado ao andar a pé para este ano de 2025, porque nos faz muito, muito, muito bem. Portanto, Andar a Pé é um livro muito fininho, muito curtinho, lê-se não de forma rápida, porque é um livro que também aqui nos obriga a pensar em algumas coisas, mas é um livro que se lê de forma fácil. E depois, aqui ainda na parte de inspiração, literatura, reflexão, trago-te mais 2 livros. Um
que é da autora, da mais recente autora do Prémio Nobel da Literatura, a Han Kang, O Livro Branco. Imagina uma reflexão de toda a vida da autora, da escritora, mas sempre focada na cor branca. A cor branca está presente em todos os momentos da vida da autora e ela aqui começa a falar-nos e a chamar-nos a atenção para esta cor e para tudo aquilo que está associado à mesma. Imagina quando te dizem assim: olha, tu não encontras. Acredito que por dia a dia tu não vejas nada verde, mas se eu te disser, acredito que durante o dia tu não vejas nenhum carro verde, por exemplo, naquele dia tu vais ver vários carros verdes, porque vais estar com mais foco para essa cor. E aqui o que acontece? A autora tem então no branco o seu ponto de foco e tanto traz ponto de foco para a reflexão interna, como processos de luto, como processos de crescimento, como processos de evolução. Portanto, é um livro por capítulos, é um livro que podes ir lendo um capítulo por vez, é um livro também de muita reflexão, é um livro que me fez pensar também, que trouxe aqui alguns ensinamentos, algumas partes muito tocantes que as senti em mim mesma, então gostei muito. Tenho os outros livros e quero ler os outros livros da nossa mais recente Nobel da Literatura, mas decidi começar pelo livro branco. E depois trago-te um autor polémico. Polémico porque a sua escrita se compara ao nosso, pelo menos eu comparo-a muito, ao nosso Nobel da Literatura, José Saramago, e que a escrita dele eu identifico-a muito semelhante à mesma na dificuldade de a ler. E quando eu falo de dificuldade de a ler, não é que seja difícil ler, mas é preciso uma dedicação diferente, porque é uma escrita muito mais corrida, pouco pontuada. Existem diálogos dentro do próprio parágrafo, mas esses diálogos não estão associados como os mesmos. Existem reflexões internas e reflexões dos personagens da história no meio de ações, portanto, é aqui, para ler este autor é preciso também uma entrega, tal como para José Saramago, e esse autor é Walter Ugumem. Walter Ugumem, novamente, não é o primeiro livro que eu leio dele, mas esta é se eu não estou em erro, a sua mais recente publicação, Deus na Escuridão. Não te deixes enganar pelo título, nada tem a ver com Deus, não tem a ver com religião, mas tem a ver com uma das personagens e que tu terás que ler para descobrir. Posso dar uma pequena apresentação. Este livro passa-se na Madeira, numa época muito remota, que muitos de nós, a sociedade atual, provavelmente nem sequer refletiram, não fazem ideia, não pensaram sobre a mesma, mas que é interessante também nós conhecermos, através deste tipo de escrita, deste tipo de romances, conhecermos um bocadinho do que é nosso, do que é que faz parte. Portanto, Deus na Escuridão, gostei muito de ler, é um livro que é preciso tempo, porque ele é assim, um livro um tanto ou quanto grossito, mas que vale a pena, gostei. Apostem no Walter Hugo, talvez A Máquina de Fazer Espanhóis, A Desumanização. O primeiro livro que eu li dele foi A Desumanização, que me apaixonou logo de imediato. Portanto, eu considero, em termos de tipo de escrita e tipo de abordagem, muito o nosso Saramago, também, que é um favorito meu. E então, aposta, dá-lhe tempo, dá uma tentativa, procura um dos livros dele que possa fazer mais sentido para aquilo que tu procuras, mas aposta em Walter Ugumem. Portanto, reflexões, literatura, se está visto. O que é que eu li mais de saúde, que eu também gosto muito de ler sobre saúde, psicologia. Eu gosto muito de ler de tudo aquilo que sai fora do normal. Eu gosto de ser uma pessoa informada, gosto de ter várias fontes de informação. A Revolução da Glicose, da Jessie Inchauspé, não sei pronunciar, é francesa. Talvez o livro não te diga nada, mas se eu te disser que beberes ou tomares uma colher de sopa de vinagre de cidra antes das refeições, se calhar isto já te diz alguma coisa. E tu dizes assim, mas que base científica é que isso tem? Atenção, não, eu não estou a tomar uma colher de sopa de vinagre de cidra antes das refeições, não. Era só para te dar aqui aqui uma associação
o que é que isso cientificamente significa, de onde é que vem essa ideia, porque é que se deve fazer isso. A autora explica. Aliás, a autora, se eu não estou em erro, foi quem trouxe agora esse novo boom do porquê do vinagre de sida e do quê e porquê de uma série de outras coisas que devemos fazer no nosso dia a dia para nos sentirmos com mais força, mais capazes, termos mais energia, fazermos melhores digestões, olharmos para a nossa velhice e para a nossa longevidade. Portanto, é um livro que toda a gente devia ler, mesmo, porque nós temos que nos conhecer a nós para perceber o que é que se passa connosco, olhar muito para a medicina num aspecto preventivo e não num aspecto reativo, portanto, há que ser informados sobre o que é que se passa connosco, o nosso corpo humano que é tão maravilhoso, tão forte, tão potente, mas há que também conhecê-lo e perceber o que é que se passa. Portanto, A Revolução da Glicose foi a minha leitura mais de saúde que aconteceu em 2024. Depois, o que é que eu te trago? Livros mais profissionais, técnicos, mas vou começar por explicar cada um deles. Hoje em dia, trabalho remoto, trabalho híbrido, work from home, quase todas as pessoas que trabalham hoje em dia numa empresa, escritório, provavelmente têm essa possibilidade. Mas nem todas as pessoas estão preparadas, capacitadas, consciencializadas para o que é que isso significa. E então, a Rebecca Seal publicou um livro que se chama A Solo, Como Trabalhar Sozinho e Não Dar em Doido, e que nos conta muitos dos desafios, muitos dos dilemas, boas práticas que nós devemos ter, que devemos implementar, que atenções é que nós devemos ter para que seja produtivo, para que seja benéfico para nós, quer seja a nível físico, quer seja a nível de saúde mental. Trabalhar a partir de casa não é aquela maravilha que tantas pessoas fazem crer. Tem muitos desafios solitários, muitos momentos de solidão e que nós precisamos de ter essa percepção antes de procurarmos aqui de forma louca trabalhar remotamente porque é muito fixe, eu estou em casa e enfim, toda uma série de incorretas concepções que existem. Então, a Solo. A Rebeca é escritora, é jornalista, trabalha há mais de 10 anos em formato work from home, trabalhar a partir de casa, e traz-nos aqui também, em colaboração com algumas entrevistas que fez, ideias práticas de como devemos encarar o nosso trabalho a partir de casa, de forma a que nos protejamos, que sejamos mais eficientes, mais produtivos. Portanto, como trabalhar a partir de casa, trabalhar sozinho e não dar em doido é uma boa sugestão. Depois, um livro que eu li porque o comprei, se eu o aconselho, não me trouxe nada de muito novo. Gostei de o ler, mas foi mais como. Eu considerei mais aqui um conjunto de boas práticas, de testemunhos de mulheres empreendedoras que traçaram o seu caminho sozinhas. Portanto, se tu precisares aqui de um boost de inspiração, se quiseres ser empreendedora, empreendedor, se bem que aqui tem aqui uma componente mais feminina. Lê, podes dar uma tentativa, mas não há nada assim de super novo que não encontras hoje em dia online. Se gostares de ler e se quiseres investir, sim. Gostei de o ler, sim. Se o aconselho, nem. Portanto, passa por uma livraria, desfolha, tenta perceber se faz sentido para ti, mas pronto, foi mais um dos livros que eu li em 2024. Depois, o acelerador de carreira, já me viste, se me segues pelo Instagram, já me viste falar sobre ele, sugeri-lo. Aliás, foi a oferta que eu tinha para os participantes do desafio que eu estive durante os últimos 4 meses de 2024, a iniciativa Vamos Testar. Portanto, gostei muito de ler. A Mafalda Rebordão e a Sara Aguiar são duas jovens portuguesas empreendedoras que estão muito bem posicionadas lá fora. São também criadoras do projeto 1.0. Tem também a C-Level Academy. O que é que elas aqui fizeram? Colocar várias coisas que fazem com que nós possamos, de forma individual, sem grandes dependências, evoluir a nossa carreira, acelerar a nossa carreira, e trazem como acréscimo opiniões pessoais de CEOs,
de C-levels, de managers, de leads, o que é que eles fizeram, o que é que eles passaram, como é que eles sobreviveram, que abordagens é que eles tiveram. Portanto, acaba por ser aqui um livro muito inspiracional que eu gostei muito de o ler, que eu o aconselho a todas as pessoas mesmo. Se estás no início de carreira, se já tens carreira definida, mas não sabes o que fazer a seguir, se te sentes estagnado, se gostavas de ter aqui uma inspiração, o acelerador de carreiras pode ser uma solução para ti. Depois, um livro absolutamente técnico, que também aqui no canal tens o meu estudo, o meu book review da primeira parte do mesmo, The Heart of Software Testing, para quem trabalha na área de teste e qualidade de software. Esta é a Bíblia, foi o primeiro livro publicado sobre a área de teste e qualidade de software. O que é testar? The Heart of Software Testing, portanto, a arte de testar software. Embora seja um livro, este meu já é muito antigo, esta é a primeira edição do mesmo. Eu posso te dizer, ele foi publicado em 1979. Este livro é de 1900, esta edição é de 1979. Entretanto, já existem mais duas edições, revistas atualizadas. Portanto, eu comprei o primeiro porque tive uma oportunidade e gostei muito e li-o. Vale muito a pena. Ainda não li as atualizações, mas quero ler a última atualização. Portanto, The Heart of Software Testing, se tu trabalhas na área de teste e qualidade de software, se tu queres trabalhar na área de teste e qualidade de software, se tu trabalhas em desenvolvimento de software, em produto, lê, porque o saber não ocupa lugar e é sempre um valor acrescentado. E depois, deixei aqui para o fim os 2 livros que eu deixei, mas antes de chegar a eles, vou dizer-te... Não, vou começar pelos 2 livros que não gostei tanto e os 2 livros que mais me marcaram no ano de 2024. Os 2 livros que eu não terminei, que li bastante dos mesmos, mas cheguei ali a um ponto em que parou, em que não consegui ver evolução. Ou provavelmente eu não estava no nível certo e eu comecei com uma expectativa e depois perdi, ou provavelmente não era o momento mesmo de eu ler e embora tenha conseguido ler muito, se calhar não consegui perceber toda a mensagem e daí ter perdido o interesse e ter parado de o ler. E os livros foram o Ambition, da Rachel Bridge, da Rachel Bridge, Why It's Good to Want More and How to Get It. Portanto, fala sobre ambição. Porque é que é bom nós queremos mais e como é que nós conseguimos. Embora eu tenha gostado do que li, aliás, eu li bastante do livro, portanto, toda esta componente, falta-me ler isto, houve muitas coisas que, às tantas, eu estava a sentir que estava a bater sobre a mesma pedra. Existem muitos exemplos da realidade norte-americana que não é a nossa, portanto, existem aqui muitos links que nós não conseguimos, que embora nós possamos usar, acabam por não ser reflexo da nossa realidade. Então, sim, se quiseres assim um livro para ler sobre ambição e o que é que tu podes fazer, sim, mas não consegui terminar. Talvez daqui a um tempo volte a dar-lhe uma tentativa e volte a lê-lo, mas não me agarrou. Portanto, em vez de estar a forçar uma leitura que não me estava a ser benéfica, mais vale pôr de lado e passar para outro, porque há tantos livros bons para ler, para que estar a bater sobre uma porta fechada, não vale a pena. O outro foi A Magia de Pensar em Grande. Eu dei-lhe uma tentativa de não ser um livro de autoajuda, mas desisti por isso mesmo, porque às tantas cheguei ali a um ponto em que isto é um livro de autoajuda e cheguei, ou melhor, o ponto em que eu parei, senti que estava a entrar num caminho de autoajuda em que não me estava a ajudar nada, muito pelo contrário. Então, como estava a gostar de ler, não estava a gostar da leitura, não estava a gostar do caminho que o autor seguiu, parei de o ler, só também para te mostrar. Eu ainda li bastante do livro, portanto, tudo aqui o que eu li, o que me falta ler, já não é muito, mas estava a ser forçoso, não gostei do caminho que o autor estava a ler, portanto desisti. E atenção, não há mal nenhum em nós desistirmos dos livros. Há tanto livro bom para ler. Há tantos livros que podem ser bons para uma pessoa e não para outra. Portanto, dá a oportunidade.
podes pôr em pausa, ler depois, podes até dizer, olha, de todo não é para mim, eu estava com uma perspectiva e até gostei do início do livro, o autor conseguiu agarrar, mas ali houve uma alteração na forma de escrever, na forma de pensar, nos temas abordados que eu não gostei muito, portanto desisti. E não há mal nenhum nisso, eu costumo fazer isso. E, aliás, trago-te aqui os 2 exemplos do ano passado. Há todo um mundo e toda uma biblioteca a ser construída, portanto não há problema em pôr de parte. Aqui ficas com a minha opinião sobre estes 2 livros. Quiçá tu até já os tenhas lido e tenhas gostado muito e tenhas uma opinião diferente. Se assim o for, por favor, deixa aqui abaixo nos comentários do vídeo, porque eu vou também gostar de saber a tua opinião, porque é sempre bom ter opiniões diferentes. Mas pronto, esta foi a minha. Deixo para o final os 2 livros que eu destaco do meu 2024, que são A Indomável e O Jovem Digital. A Indomável. Eu vou ler aqui a apresentação do livro e falo sobre o mesmo. Quando qualquer mulher tem uma ânsia dentro de si, empenhamo-nos ao limite em ser boas. Boas mães, boas filhas, boas companheiras, boas cidadãs, boas amigas. Acreditamos que todo este empenho nos fará sentir vivas. Em vez disso, deixa-nos desgastadas, presas, saturadas e desiludidas. Olhamos para as nossas vidas, para as nossas relações, para o nosso mundo e perguntamos a nós mesmas: mas não era suposto que fosse tudo mais deslumbrante do que isto? Se tu és mulher, se tu lidas com uma mulher, se tu tens filhas, se tu és educador, educadora, provavelmente já te deparaste com alguns questionamentos femininos que tu dizes que não faz sentido, não estou a perceber, mas porquê? Porquê estás a pensar assim? Porquê esse tipo de mentalidade? Porquê esse tipo de perspectiva? E a Glennon traz-nos esta explicação. Ser mulher não é fácil, ser homem também não é fácil, mas nós por vezes temos alguns desafios extra. E ela aqui fala-nos sobre esses desafios extra que por vezes nos fazem colocar em determinadas caixas, nos fazem agir de determinadas formas que não são benéficas para nós, não são benéficas para a sociedade e que devemos ter atenção às mesmas para que possamos construir, para que nos possamos construir de forma melhor, para que possamos ser construtoras também de uma sociedade mais generosa, mais benéfica. Dizem-nos muito que as mulheres são dizem-nos, e porque é a realidade, são as maiores formadoras de toda a sociedade, são as maiores criadoras. E que não é mentira de todo. Mas nós temos que estar preparadas para ser essas formadoras, para sermos essas criadoras, para que possamos estar dispostas e disponíveis a ser ouvidas, a deixar-nos não só ser ouvidas, mas a termos a capacidade de nos comunicarmos. Portanto, é muito importante olhar e observar a mulher. E este indomável, que nós não podemos domar as mulheres, e este indomável, a autora explica logo ao início, é muito aqui a associação de domar um animal selvagem. Portanto, se és mulher, se lidas com mulheres, se tens filhas, se educas mulheres, também se educas homens, é indomável. Gostei muito, aconselho muito, muito este livro, gostei muito de o ler. Foi um livro muito reflexivo e sim, aconselho. Eu estava a ver se encontrava aqui alguma, alguma parte que pudesse. Eu tenho aqui várias, várias, vários, vários marcos que li e olha, posso ler aqui este. Uma mulher torna-se uma mãe responsável quando deixa de ser uma filha obediente, quando percebe finalmente que está a criar algo diferente do que os seus pais criaram, quando começa a construir a sua ilha, não de acordo com as especificações dele, mas com as suas. Quando percebe finalmente que não é seu dever convencer todos na sua ilha a aceitá-la e a respeitá-la, a ela e aos seus filhos.
É seu dever permitir que entrem na sua ilha apenas aqueles que já o fazem e que atravessam a ponte levadiça como os hóspedes amados e respeitados que são. Portanto, deem oportunidade ao Indomável, não se vão arrepender. E depois, O Jovem Digital, da Isabela Mate. Eu li este livro talvez em 2 dias. Este livro foi-me trazido pela Calísia, uma amiga minha que é brasileira, vive no Brasil, atualmente já regressou ao Brasil, mas numa das viagens que fez Brasil-Portugal, trouxe-me este livro que eu tinha muita curiosidade de ler, ainda não havia a versão digital do mesmo, eu creio que hoje em dia já exista, e este livro é dedicado a quem está no presente, quem pensa no futuro e quem está no presente, quer seja crescido, gerado à data presente, quer seja quem já cá está e está a acompanhar toda esta revolução, toda esta evolução que acontece. Eu até te vou aqui deixar o que é que a autora diz. Ser um jovem digital implica ser uma bagunça, mas também inclui ser revolucionário, forte, sensível, complexo, sonhador, inovador, criativo, extraordinário. O jovem digital é aquele que carrega uma complexidade de sentimentos e lida com emoções que não eram acessadas antes. É aquele que quer mudar o mundo e vive as coisas em um tempo diferente, mais rápido. É aquele que quer tudo ao mesmo tempo e às vezes não quer nada. Ser jovem digital é algo que só pode ser explicado por um. E é neste facto de ela ser um que nos explica a quem já cá está, a quem está a viver, a quem está a aprender, a quem está a conhecer esta realidade e que já é nativo desta realidade, o que é que acontece, quais é que são as dúvidas, dilemas, quais é que são os problemas que podem advir, o que é que pode acontecer. Portanto, o jovem digital, eu aconselho a pais, educadores, a nós próprios jovens digitais, que existem algumas coisas que nós achamos que é só nossa, mas não, faz parte de todos nós que vivemos nesta era tão apressada, tão tecnológica, tão digital. Portanto, de destaque do ano retrasado, tenho 2 livros, A Indomável e O Jovem Digital, que estes eu aconselho mesmo a leitura dos mesmos. Os outros são sugestões, estes é a recomendação obrigatória de leitura. Deixo-te então aqui os livros que eu li durante o ano de 2024, aqui também como um pontapé de saída para trazer mais frequentemente revisões e opiniões sobre livros que eu vou lendo, porque eu gosto muito de ler, eu gosto muito de dar opiniões e vou também aproveitar aqui este espaço público para trazer as minhas opiniões e os livros que eu li e que fazem quem eu sou e que me permitem comunicar contigo da forma como eu comunico, da forma de adquirir conhecimento da forma como eu adquiro. Portanto, durante o ano 2025, a Kealeo vai regressar em força. Livros técnicos, livros não técnicos, boas leituras que eu não recomendo. Eu vou ser livre, verdadeira, sincera ou espontânea o suficiente para te dar toda esta opinião. Espero que tenhas gostado desta leitura, desta apresentação dos livros de 2024. Desculpa que o vídeo já vai ficar um bocadinho longo. Eu vou deixar aqui abaixo os livros que eu aqui te sugeri, todos os que te falei. Se tiveres alguma opinião sobre os mesmos, deixa aqui abaixo. Se tiveres alguma sugestão de leitura também, partilha aqui abaixo comigo que eu vou gostar de saber. E vamo-nos vendo por aí. Boas leituras!